Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Vinagre. Eu vim aqui hoje gravar uma aula. Eu tô botando até meu rosto aqui, né, pra gente ter uma certa proximidade aqui, conforme a gente for falando das aulas. Basicamente é o seguinte: eu tô fazendo um jogo, né, como eu já divulguei no vídeo passado, e eu fiquei pensando, pô, eu poderia utilizar essas gravações para alimentar um pouco o marketing do meu jogo, né? E indo além, né, não só o marketing do meu jogo, essas gravações eu posso passar algum conteúdo, né? Como eu já falei, vou me apresentar de novo. Eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de software, tenho mestrado na área, entendeu? Já trabalho há muito tempo, trabalho porque eu gosto muito, sabe? Gosto muito de desenvolvimento de software e mais especificamente games, mas já trabalhei com aplicativos, já trabalhei com sites e pô, se eu puder passar o meu conhecimento para vocês, porque eu acho que o conhecimento tem que ser difundido, né? E basicamente é isso. Eu quero ajudar as pessoas, tá? Vamos lá. Essa aula aqui vai ser sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu quero falar de game design, tá? Principalmente quando a gente fala de jogos, né? O pessoal, vou fazer um jogo, vou fazer um GTA. Nossa, um GTA é muito grande para você fazer como primeiro jogo, né? Isso todo mundo sabe, mas eu acho que o que pega, né, não é só o escopo dele, mas você ter bem definido as características do seu jogo, né? Como é que vai ser o seu jogo? E para isso, eu já vi assim diversos cursos, diversas pessoas falando e as pessoas não entram dentro dessa vertente aqui que é muito importante ser dita, que é justamente um bom planejamento, né? Como é que a gente faz um planejamento de um jogo? Independente do escopo dele, você tem que ter um bom planejamento. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês um documento chamado GDD que eu fiz em cima de um jogo que eu criei, tá? Eu vou te mostrar o GDD e vou te mostrar o jogo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o jogo primeiro. O nome do jogo é Rei da Praia. Vou dar play aqui no jogo. Basicamente, Rei da Praia é um jogo de administração e empreendedorismo, né? Que você vai controlar Regis, né? Que é o Rei da Praia. E ele é um vendedor ambulante que ele vai justamente comprar os produtos dele, né? Que são 6 produtos, né? 6 opções, sendo esses aqui, ó, de validade determinada e esses de validade, desculpa, de validade indeterminada e esses de validade determinada. Eu vou explicar mais para frente o que significa isso. Ele vai comprar esses produtos vão para o isopor dele, tá? Que é o inventário. Ele está comprando a empada, né? Comprou outro produto, comprou aí o investimento, que aqui são os power-ups que melhoram os personagens. O personagem, né? O Regis, no caso. A aba de finanças é justamente para ele ver se ele vai bater a meta dele. A meta é só uma meta de 25 centavos, é muito pouca. Por que eu fiz essa meta? Porque é uma meta de tutorial, entendeu? É só para o jogador aprender. Não quero agora dar uma grande dificuldade. O cara está aprendendo a jogar, então. E aí ele tem um dia para bater essa meta. Aí são 3 praias, sendo que a primeira está desbloqueada. Ele vai definir o preço de venda dele. Ele define o preço da água. Por exemplo, ele compra R$ 3, ele botou 4,50 para vender. Aí ele vai para a praia, né? Toda vez que ele entra na praia, os guarda-sóis estão em posições diferentes. E cada praia tem o seu produto preferido. O que eu quero dizer com isso? É justamente você tem que identificar qual o produto que sai mais em cada praia. E aí, como é um jogo de administração e empreendedorismo, eu quis trabalhar com a questão da lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura diz o seguinte, né? É uma lei que ocorre no mundo real, a gente pega e coloca dentro do ambiente virtual. A lei da oferta e da procura diz que um produto que ele tem muita procura, você pode aumentar o preço dele, você inflaciona o preço desse produto, justamente porque ele tem muita procura. Da mesma forma, um produto que tem muita pouca que tem pouca procura, você vai ter que diminuir o preço dele para justamente ter demanda, né? As pessoas quererem comprar, tá?
E aqui eu trabalho com isso aqui. Você tem que identificar o produto preferido. E esse produto, você consegue aumentar o preço dele em detrimento em relação aos outros, né? Em detrimento dos outros, em relação aos outros. Ele foi aqui, comprou esse produto, foi aqui, comprou esse. Ele vai comprando e aqui a energia dele vai diminuindo. Se ele ficar parado, ele gasta menos energia. Se ele se deslocar, ele gasta mais. Então o jogador tem que pensar assim, pô, será que vale a pena eu caminhar aquilo tudo e eu vou gastar tudo isso de energia para vender tão pouca coisa? Não vale. Às vezes é melhor ele esperar um pedido maior, né? E aí o que acontece? Quando acaba a energia dele, equivale a um dia de trabalho. E aí, voltando lá, naqueles produtos de validade determinada e indeterminada. Os produtos de validade determinada, que é um dia, terminou a energia dele ou acabou todos os produtos aqui, acaba o dia de trabalho dele. Se acabar a energia, ele ainda tiver produto e for produto de validade determinada, esses aqui, ó, ele perde todos os produtos dele. Mas esses produtos têm maior risco, porque você pode perder eles, mas você pode aumentar o preço de venda deles, entendeu? E aí os pedidos são feitos de forma aleatória, mas dentro dessa aleatoriedade tem uns produtos preferidos, né? Que tem maior incidência. Então o jogador tem que pensar assim, pô, será que eu vou sair comprando tudo e vou chegar na praia? Não, compra pouco, para você não ter perda. Se você comprar, se você for na primeira praia, a primeira praia, se eu não me engano, eu tenho certeza que é empada ou outro que eu não lembro, acho que é água, é empada e água. Se chegar com sanduíche natural, picolé, você vai perder. Então é melhor você ir na primeira praia, você tem que bolar uma estratégia. Vou chegar com validade indeterminada lá, entendeu? E notar qual que tem maior aparecimento. E é isso. E o jogo é assim. E aí tem um saldo do dia e tudo mais. Aí desbloqueia uma meta. Aí, ó, isso aqui já é uma meta mesmo. Não é mais uma meta de tutorial. É uma meta é uma fase já do jogo, né? A primeira meta, R$ 120. Aí o prêmio 48 mil pontos. E ele tem que bater em até 20 dias. Quanto mais rápido ele bater, mais pontos ele ganha no jogo, né? E aí o que que acontece, né? Nesse jogo aqui, você tem justamente o que? A parte de investimentos, que é a gorjeta, você recebe uma porcentagem em cima das suas vendas, protetor solar aumenta a energia do personagem, aumenta o tempo que ele consegue ficar na praia, né? Chinelo aumenta a velocidade dele, isopor aumenta a capacidade de armazenamento, né, do inventário. E aí, beleza, vocês já viram o jogo, né? Mas as pessoas mostram o jogo pronto, mas não mostram como foi feito. E eu tô aqui para o quê? Para mostrar como é feito, tá? Eu vou te mostrar como você organiza, eu vou começar a fazer uma série de como você organiza um projeto de jogo, tá? E assim, beleza. Como é que eu estruturei isso aqui, né? Eu que escrevi esse documento. A gente usa um documento chamado GDD. Esse aqui foi eu que fiz esse documento, eu que, enfim, pensei nessa estrutura e eu fui descrevendo como seria. E a primeira etapa é você falar da visão geral do seu jogo, né? Visão geral é o quê? É um jogo emulativo. Rei da Praia põe o jogador na pele de um vendedor ambulante nas areias da praia. O jogador ele deve tomar decisões que afetarão não só sua lucratividade e venda, mas o rumo dos seus negócios, podendo ir desde a falência ao enriquecimento. Ou seja, ele pode perder, como pode ganhar. Então, aqui você tem que dar uma visão geral, né, do como é o seu jogo. Mas por que isso é importante? Imagina que você está entrando uma pessoa nova na sua equipe e aí você quer falar do jogo para ela. Aí você vai passar esse GDD para ela ler. Ela tem que ler esse GDD, porque ela tem que estar ciente do que é o jogo, de como são os controles do jogo, como é que ocorre a progressão das fases, a dinâmica, se são fases, enfim. Ela tem que ter uma visão geral. E esse aqui te dá uma introdução. Você já sabe que é um jogo de administração e empreendedorismo aqui, né? Nesse primeiro parágrafo. E ele fala sobre essas questões, né, da temática. E aqui a gente vai para a segunda etapa, né? Para progredir no jogo, o jogador deverá aprender a gerir seu negócio.
tomando sempre a decisão que, no caso, julgue ser a mais sensata nos gastos de seus recursos, sejam financeiros ou físicos. Ou seja, financeiro, eu vou comprar qual produto? Será que vale a pena eu gastar nessa melhoria agora? Será que vale a pena eu comprar esse produto? E se eu perder o produto? Né? Porque ele é de validade determinada, lembra disso. E aí, se eu perder ele, eu vou ter um prejuízo financeiro. Físico é o quê? Eu vou andar pela praia, eu vou gastar energia, e vai acabar um dia de trabalho. Então você tem que tomar decisões estratégicas, não um jogo só de administração e empreendedorismo. Tem uma questão estratégica aí que você tem que mensurar, né? E o terceiro parágrafo ele fala o quê? O jogo propõe desafios em forma de metas que deverão ser cumpridas para a progressão dentro do jogo. Essas metas possuem a finalidade de atiçar o espírito empreendedor do jogador. Então, ele tem metas, que são fases. Essa é a progressão do jogo, né? E aí eu vou refinando isso aí. Eu vou explicando como é que é a estrutura do jogo, né? Aí a estrutura de venda e pré-venda, né? Por exemplo, essa aqui ó, é a parte de pré-venda. O que é pré-venda? Ele vai aqui comprar os produtos, comprar melhorias, ver justamente as finanças. Ele vai definir o preço de venda. Se ele botar muito caro, ele não vai conseguir vender. Se botar muito barato, ele vai conseguir vender, mas não vai bater a meta dele. Essa é a pré-venda. Agora é a venda, é na praia. Quando ele entrar na praia, ele vai começar na parte de venda, tá? E é assim que funciona. Eu explico para quem está lendo esse documento, né? Como é que funciona a dinâmica do jogo, as metas. Aí ele tem essas metas aqui, que ele tem que bater R$ 120, R$ 350, R$ 500. Aí eu explico como é que vão ser os controles do jogo, ele vai controlar pelo mouse, e aí quando clicar e tudo mais, aí vai definindo as mecânicas, entendeu? Vai ser um jogo para console ou para computador. Esse aqui foi um dos meus primeiros GDDs, meus primeiros jogos, foi esse game aqui. Eu não considero ele um jogo de iniciante, considero ele um jogo de intermediário. É... E... E assim, esse GDD, eu tenho um GDD atual do meu jogo que é muito mais complexo que esse, e ele tem muito mais coisa. Só que nessa época eu não tinha tanta experiência como eu tenho agora. Foram 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, 11 anos atrás que eu fiz esse jogo. E, e assim, eu fiz e serviu, entendeu? Por mais que ele seja simples, ele contempla todos os aspectos. Aqui eu explico quais são os produtos, né? E eu falo que o jogador vai poder comprar os produtos. Então, isso aqui eu vou definindo. Isso aqui ajuda muito você a ter uma ideia clara de como vai ser o seu jogo. Imagina você entrar no Unity ou no Unreal, ou Godot, enfim, outras engines, e você sair programando o jogo. Olha só, você vai gerar um monte de problema de game design. Você vai perder o seu tempo, você vai se embolar com o escopo, você vai se embolar com o tempo, você vai criar um monte de gambiarra de interface, de fluxo de navegação. Vai dar tudo errado, tá? Já tô te avisando. E o jeito certo é esse aqui, tá? Confia. Confia. Game design, o game design, né? O GDD, né? Game design document. E aqui eu vou explicando em determinado, parte de rentabilidade, né? Que eu falo um pouco dos poderes aquisitivos. Cada praia tem um poder aquisitivo diferente, né? Por exemplo, são 3 praias, né? Ó, 3 praias. Aí essa notinha aqui simbolizava o poder aquisitivo. Deveria ter um escrito aqui para ter uma usabilidade e as pessoas entenderem. Mas é basicamente isso. Um poder aquisitivo, você pode vender o produto mais caro do que uma praia com menos poder aquisitivo, entendeu? As pessoas vão estar mais dispostas a pagar preços mais caros pelos produtos. Então, você vê, essas dinâmicas, elas existem no mundo real. Vocês conseguem ver isso? A dinâmica existe no mundo real, mas eu estou transferindo essas dinâmicas do mundo real para o mundo virtual. Voltando. Aqui eu falo as melhorias, né? Eu vou falando do modo de venda agora. Posição do guarda-sol. Toda vez que você entra dentro da praia, o guarda-sol muda de lugar. É a mesma dinâmica da praia. Não, o guarda-sol sempre está em um lugar diferente.
Isso dentro do jogo promove o quê? O jogador não vai pensar, cara, eu tenho que vir por aqui sempre seguindo esse caminho que é o caminho mais otimizado, mais simples e que eu vou gastar menos energia para conseguir bater mais facilmente as metas. Não, não vai ter isso. Os guarda-sóis entram de uma forma aleatória ali dentro da fase. E aí tu faz o concept art do personagem, você inclui isso aqui dentro do GDD, diferenciais do jogo. Ó, eu falo do comércio informal, eu mostro uma. Você aprende a precificar. Imagina isso. Eu ensino a você precificar o preço das coisas sem você precisar vender um produto de verdade. Olha só que legal. Esse jogo é um jogo chamado Serious Game. É um tipo de jogo que promove conteúdo educativo. Né? Eu fiz pro concurso do Sebrae esse jogo. Tá, voltando aqui. E eu ganhei. É importante falar isso, né? Tá. Beleza. Fiz o GDD, aí eu vou fazendo o quê? Esquematização de tela. Vou desenhando como é que seriam as telas. Essa tela. Porque você viu a interface final, mas essa aqui é o quê? A interface de como a gente. Como eu esquematizei. A primeira interface, a meta estaria aqui. Aqui o isopor, power up, praia, configurações. Aí você vai passando aqui, né? Aí o clima ia interferir. Depois eu tirei o clima, que é aumentar muito o escopo do jogo. É importante fazer essas decisões. O que você vai acrescentar, o que você vai remover, o que você vai manter. E aí a gente foi fazendo justamente essa iteração, né? Iteração justamente são ciclos, né? Que você faz uma modificação e bota para teste. Modificação, teste. Modificação, teste. Avaliação, modificação, teste. E aí aqui, ó, como é que seria? Pensando em botar pilha, eu pensei em botar pilha antes. Ah, não, vamos botar o personagem, né? A silhueta do personagem. Aqui são os produtos, né? E aí tinha o produto, o pedido ia ser assim. E o pedido tem tempo, tá? Se você demorar muito, ele expira. A gente fez isso. Foi feito dessa forma. Ó, aqui. E aí você vai iterando em cima disso. Ó, como é que seria a interface antes? Ó, a meta agora está no papelzinho. Aí a gente tinha essa proposta de interface, que tudo ocorria aqui, aí dava play aqui na praia. Essa aqui seria um destino também. Aqui é o fluxograma. É muito importante você definir como é que é o fluxograma da sua aplicação. Né? Tela inicial, vai novo jogo, você pode carregar jogo. Né? Tudo que está assim, na mesma tela, ele fica nessa mesma linha. Quando você clica, você vai para outra. Basicamente é assim. Para tutorial, eu clicaria. Aí você tem que seguir esse fluxo. Na real, isso te ajuda a você ter um entendimento sobre o fluxo de navegação da sua aplicação, entendeu? E, e aqui você tem um pouco de interface, desenho de interface, esboços. Essa aqui é a interface final, olha só como é que ficou. Os pedidos, fim do jogo, parabéns, cheio da praia. E aí a gente vai fazendo assim, sabe? Comentem aí se te ajudou, se vocês querem vídeo sobre mais conteúdo. Valeu, galera. Grande abraço.